Então, pessoal, bom dia. Nós vamos continuar os nossos estudos de período composto, certo? Nós estamos ali estudando uma categoria de orações neste capítulo, e eu vou retornar algumas páginas para que faça mais sentido para você. Eu havia deixado como páginas de estudo as de número 76, 77 e 78, para que vocês fizessem uma leitura prévia antes da nossa conversa de hoje. E logo em seguida já vamos para os exercícios para fixar esse conteúdo todinho. O que nós estamos estudando no momento? Vocês se recordam? São as subordinadas o quê? Pode colar aí da página. São as orações subordinadas. Quem lembra? Adverbiais? Adverbiais, perfeito. Então, essas subordinadas adverbiais são aquelas que exercem a função de um advérbio. E nós vimos o conceito algumas páginas atrás. Vejam lá. As orações subordinadas adverbiais exercem as mesmas funções de adjuntos adverbiais em relação à oração principal, iniciando-se por conjunções ou locuções conjuntivas subordinativas. Além disso, nós vimos que elas são classificadas de acordo com o sentido que elas expressam, a circunstância que elas indicam. Então, elas podem indicar tempo, causa, concessão, proporção, comparação, finalidade, conformidade, condição ou consequência. Então, elas são 9, mas são 9 extremamente tranquilas quanto à identificação, porque pela interpretação ali do texto, da relação entre a subordinada adverbial e a principal, você consegue classificá-la, porque a classificação parte do sentido estabelecido, do significado. Algumas nós já começamos o estudo e eu vou passar mais rapidinho por elas. Vejam lá. Primeiro, a temporal, que é a oração adverbial que indica tempo. Olhem o primeiro exemplo só para retomarmos. Quando ganharam a guerra, os Estados Unidos se tornaram uma república. O fato dos Estados Unidos terem se tornado uma república ocorreu quando? Quando ganharam a guerra. Então, a oração quando ganharam a guerra estabelece uma circunstância de tempo. E esta circunstância de tempo está sendo expressada por uma oração, como eu disse. Então, é uma oração subordinada adverbial temporal, porque indica tempo. A próxima categoria, que nós já tínhamos visto, era causal, a que indica uma causa. Veja o exemplo. Os franceses passaram a participar do governo, porque a república foi instaurada. Vejam que a oração em destaque, porque a república foi instaurada, aponta para a causa da participação dos franceses no governo. Então, ali está uma causa para esta participação. Quando eu tenho a indicação de causa, é uma adverbial causal. Caso vocês estejam com alguma dificuldade aí, porque essas eu estou passando mais rápido, nós já vimos antes, vocês podem me parar e perguntar, inclusive de forma privada pelo chat. Na sequência, aqui nessa página, já vem uma categoria com a qual precisamos ter um carinho maior, um certo cuidado. É a adverbial concessiva. Traz a ideia de concessão. O que isso significa? Quando eu tenho as concessivas, há uma quebra ou de uma determinada expectativa ou de algo que seria o normal, o natural. Então, quando eu digo assim para você, por exemplo, está chovendo. Se está chovendo, vocês acham que o natural seria irmos à praia ou não? O que vocês acham? Não irmos, né? Aí, quando eu monto uma oração concessiva, eu digo assim: embora esteja chovendo, iremos à praia. Então, o que aconteceu? Eu te digo que está chovendo
E a expectativa seria de que não fôssemos à praia. Mas mesmo assim nós vamos. Então eu digo para você, embora esteja chovendo, iremos à praia. Ou, ainda que esteja chovendo, iremos à praia. Esta é a ideia da concessão. Quando nós acabamos por contrariar aquilo que seria o normal, o natural, a expectativa. Vejam os exemplos que o livro traz. Eu usei um exemplo mais simples para que vocês conseguissem visualizar a ideia. A oração subordinada, que estabelece uma relação semântica de concessão, isto é, eu vou repetir, tá, João? Pode ficar tranquilo. De concessão, isto é, que exprime uma ideia contrária ao fato expresso na oração principal, sem, no entanto, impedir que ele aconteça, recebe o nome de oração subordinada adverbial concessiva. Observe um exemplo. Vamos juntos? Embora o governo seja democrático, o povo não participa de todas as decisões. João, pergunta minha para você. Quando um governo é democrático, qual que tem que ser a participação do povo nas decisões? O povo participa ou não? Eles participam escolhendo os líderes, os deputados, os prefeitos, etc. Então vamos lá, João. Nesse caso, o que eu estou observando aqui com você? Que o governo é democrático, mas o povo não participa. Se eu falasse desse jeito, seria oração coordenada, seria outra coisa que eu não vou discutir agora com vocês. Então, o que está acontecendo? A relação entre essas duas orações é de contrariedade. Então, eu estou te dizendo que o governo é democrático, certo? E, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que o povo não participa. Então, eu coloco aqui, deixa eu pegar um outro marcador, uma conjunção, como a palavra embora, que originalmente significava e era escrita também em boa hora, embora é uma evolução de em boa hora, tá? Então, o que aconteceu aí? Eu tenho um governo democrático e o povo não participa. Então, embora o governo seja democrático, o povo não participa. Então, eu estou contrariando a ideia de ser democrático. Então, eu estou quebrando a expectativa, a regra do que é um governo democrático. Mesmo assim, o governo continua sendo democrático e o povo continua não participando. Esta é a ideia de concessão. Na concessão, contraria-se uma ideia, e mesmo assim, os dois fatos expressados continuam a ocorrer. Melhorou assim, João? Eu posso digitar mais um exemplo aqui acima. Vamos tentar? Sim, melhorou, Hugo, obrigado. Melhorou? Então tá bem. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, ó, para que vocês pensem comigo. Ainda que ganhe muito dinheiro, continuará pobre. Opa, qual que é a expectativa quando eu digo para você assim, que alguém ganhou muito dinheiro? Que essa pessoa se torne o quê, gente? Rica. Rica. Então, veja que ganhe muito dinheiro. O primeiro fato aqui expressado nessa primeira oração. Só um segundo. Certo? O segundo fato, continuará pobre. Veja que continuará pobre contraria o ganhar muito dinheiro. Aí do que eu precisei? Eu precisei de uma locução conjuntiva que expresse a ideia de concessão. Ainda que ganhe muito dinheiro, continuará pobre. Vejam quais são as conjunções que expressam concessão. Vocês já estudaram essas conjunções no final do 8º ano, mas lá vocês estudavam somente a conjunção solta, sem esse contexto aqui do período composto. As conjunções e locuções conjuntivas concessivas mais conhecidas são embora, ainda que,
mesmo que, se bem que, por mais que, não obstante. Elas trazem consigo a ideia de apesar de. Apesar de o governo ser democrático, o povo não participa. Apesar de ganhar muito dinheiro, continuará pobre. Então, o sentido da concessão é próximo dessa expressão, apesar de. Resolvida a concessiva. A categoria seguinte é a proporcional. Veja lá comigo. Em um período composto por subordinação, quando a oração subordinada evidencia uma circunstância de proporção em relação ao fato expresso na oração principal, de modo que a alteração de uma implica imediatamente a alteração da outra. É chamada oração subordinada proporcional. Veja só, ao passo que se esforçava, melhores resultados tinha. Ao passo que se esforçava, melhores resultados tinha. Então, quanto mais esforço, mais resultados bons. Mais esforço, mais resultados bons. Então, há uma proporção entre esforço e resultado. Então, ao passo que se esforçava, é uma oração adverbial proporcional. Quanto à sua pergunta, João, aí no chat, você pode utilizar o apesar de. Tá bom? Lá na categoria anterior. Então, pessoal, quando nós temos a adverbial proporcional, nós temos o que ali acontecendo? Uma relação de proporcionalidade entre os fatos expressados em cada oração. Vamos olhar o exemplo do livro? Veja lá. Muitos países se tornaram repúblicas à medida que o tempo foi passando. Então, o tempo foi passando, países virando república. Mais tempo, mais repúblicas. Mais tempo, mais repúblicas. Proporcionalidade. Eu ainda poderia dizer assim para você. O tempo foi se tornando mais frio à medida que o tempo passava. Oxe, ficou ruim, né? Nossa. Então, vamos mudar, porque eu coloquei tempo 2 vezes. Foi ficando mais frio à medida que o tempo passava. Foi ficando mais frio, tempo passava, mais frio, tempo passava. Olha a proporção aí. Quanto mais tempo, mais frio ficava. Então, de novo, a ideia de proporcionalidade. Expressões que introduzem essa ideia de proporcionalidade. Algumas mais óbvias, outras menos. A proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, à medida que. A medida que é a mais comum. E aí, só recordando contigo, essas conjunções são importantes lá na escrita do seu texto, na sua comunicação, porque interferem nas relações de significado que vocês estabelecem entre algumas informações presentes no texto. Então, vá incorporando essas conjunções à sua comunicação, em especial à sua comunicação escrita. Mais uma categoria. Comparativa. Essa aqui é bem tranquila. Na comparativa, o que nós vamos encontrar? Comparação. Veja aí comigo. O rei tinha mais participação no governo que os colonos. Então, eu estou comparando a participação do rei com a participação dos colonos. O rei tinha mais que os colonos. Então, mais que. Veja que é um processo de paralelismo aí. Algumas expressões elas precisam vir juntas, neste caso, o mais e o que, para que a comparação realmente aconteça. Acompanhe mais um pouco comigo. Em alguns contextos, o verbo ou algum elemento que foi expresso na oração principal pode aparecer omitido na oração subordinada, porque, em especial, se for um verbo que se repete, você pode
omiti-lo, deixá-lo ali elíptico, escondido na outra oração. O rei tinha mais participação no governo que os colonos. Aqui ficou omitido do que os colonos tinham. Então, Hugo, cadê o verbo da segunda oração? Para que eu não tenha repetições desnecessárias, pode acontecer o seguinte: o verbo ficar omisso na segunda oração, mas ele tem a sua presença contabilizada. Então, ali teremos uma oração sim. Porém, nesta oração, o verbo está implícito. Ele está ali escondidinho. Mesmo assim, você continua a considerá-lo, certo? Este alerta do seu livro é extremamente importante, porque às vezes você fica com a sensação de que se trata de um período simples, mas continua a ser um período composto. Porém, a segunda oração tem o seu verbo elíptico, certinho? Só para evitar aquela repetição desnecessária. Voltando ao material didático juntos. Conjunções que expressam, então, essa relação de comparação. Como que, assim como, tanto quanto, tanto como, mais do que, menos do que, entre outras. Fiquem espertos com o seguinte: a conjunção como, às vezes, na hora de resolver exercícios, ela se mostra um pouquinho perigosa, porque dependendo do contexto, ela pode ter significados bem diferentes. A conjunção como pode significar comparação, conformidade. Pode também indicar causa. Como ele não veio, paramos de esperar. Como ele não veio é a causa de termos parado de esperar. Ou, como o dia estava chuvoso, não fomos à praia. Qual é a causa de não irmos à praia? O dia estava chuvoso. O como indicando causa novamente. Então, de novo, aquele alerta. Temos que avaliar a conjunção de acordo com cada uso, com o contexto de comunicação, para não incorrer numa interpretação inadequada ou na resolução inadequada do exercício. Vamos lá, mais uma vez, aí comigo. Então, como, que, assim como, tanto quanto, tanto como, mais do que, menos do que, entre outras, são conjunções e locuções que expressam comparação. Agora, uma que é bem fácil para identificar. Final, que indica finalidade. Todas as vezes que uma oração indica finalidade, é uma adverbial final. Olha aí o exemplo. Eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade, com a finalidade de ganharem a liberdade. Então, eles lutaram a fim de que ganhassem a liberdade. A oração em destaque é uma adverbial final. Sempre lembrando, como estamos conversando sobre orações subordinadas, elas sempre surgem juntas de uma oração principal. A outra, que no momento eu não estou analisando com você, é uma oração principal, certo? Vamos ao próximo caso? Disfarçou sua pressa, de modo que ninguém a percebesse. Esse de modo que ninguém a percebesse, veja que é equivalente a fim de que ninguém a percebesse, para que ninguém a percebesse. Então, a segunda oração, novamente, indica uma finalidade. Então, oração subordinada adverbial final. E quais são as palavras e locuções que nos ajudam a expressar esta ideia? A fim de que, para que, porque, equivalente a para que, de maneira que e de modo que. Então, essas expressões permitem que indiquemos finalidade na nossa comunicação. Certinho? Antes que eu continue, eu gostaria aí das reações de vocês. Essas categorias que vimos até o momento,
Conseguimos minimamente compreender? É lógico que isso vai ficar melhor por meio dos exercícios, que resolveremos daqui um pouquinho. Mas está tranquilo ou vocês querem fazer mais alguma pergunta? João, Arthur, Júlia, Ana Clara, Weice, Giovana. Ana Luísa disse que está tudo ok. A Júlia também. Tranquilo? Pessoal, esse conteúdo é muito importante para nós, tá? Inclusive para o seu ensino médio, que já está aí, ó, pertinho. Então, voltando lá. Gabriel, quer falar alguma coisa? Então, vejam aí comigo. Agora, a adverbial conformativa, que indica conformidade. Você vai entender do que se trata. Olhem direto aqui no exemplo. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Então, veja lá, aqui nesse exemplo. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Então, a escolha dos governantes está de acordo, está conforme votou a população. Então, ali, a oração destacada, aqui, ó, apresenta a ideia de conformidade. Feito? Então, há uma conformidade do fato da oração principal com o fato da oração subordinada. Aqui caberiam outras palavras e expressões, consoante, segundo, como. Os governantes foram escolhidos como votou a população. Lembra que eu disse do como agora há pouco? Então, observem que essas conjunções e esta categoria de oração é muito útil, de novo, na escrita da sua redação. Por quê? Conforme fulano de tal, de acordo com o que afirma Beltrano. Então, quando vocês fazem uma citação e expressam o pensamento de alguém, para mostrar que aquele alguém confirma as suas ideias e os seus argumentos, ali cabe uma oração adverbial conformativa, indicando que há conformidade do que você pensa, fala e argumenta com o que aquele pensador, especialista também pensam. Então, passe a observar a utilidade dessas orações na comunicação de vocês, certo? Voltando lá para o livro. Condicional. Adivinhe, condicional indica condição. Então, quando surge ali uma oração subordinada que apresenta a circunstância de condição, será uma adverbial condicional. Vamos ao exemplo? Se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. Veja aí a conjunção se, caso defendamos a democracia, teremos um futuro melhor. Então, há uma condição para que tenhamos um futuro melhor. Defender a democracia. Então, o fato da oração subordinada é uma condição para que o fato da oração principal ocorra. Então, estamos diante de uma subordinada adverbial condicional. Conjunções que indicam condição. São muitas as disponíveis. O livro traz algumas. Caso, se, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que, uma vez que. Então, todas essas indicam uma condição para que um determinado fato ocorra, para que vocês observem aí essa relação de condição. Acredito que não haja tanta dificuldade. O que dá um pouquinho mais de trabalho era aquela concessiva lá do início da aula. Feito? E aqui nós vamos chegar à consecutiva, a que indica consequência. Vejam que entre as primeiras que havíamos estudado estava a causal, que indica causa.
Agora, a que indica consequência. Lembrando que causa é a origem, é o que vem antes, é o que provoca o outro fato. A consequência é o efeito, é o que acontece depois, que resulta de uma causa. Tenho sempre que reforçar isso com você e você revisar essa ideia de relações de causa e consequência, porque elas são essenciais nos processos argumentativos e também em raciocínios lógicos básicos para a interpretação do texto, para a compreensão das ideias que um autor pode expressar para você. Certinho? Vamos ao exemplo do livro? Os reis tinham tanto poder que ninguém mais participava do governo. Então, ninguém mais participar do governo é resultado dos reis terem tanto poder. É o efeito, é a causa. Então, veja aí que a oração destacada é efeito, é consequência daquela causa que está antes. Vamos fazer o seguinte? Vamos marcar causa e consequência dentro deste período? Mesmo a oração sendo uma oração principal, ela expressa uma ideia. Então, vou marcá-la aqui de vermelho. Vamos puxar para cá. A outra eu vou marcar de azul. Opa! Então, veja. Por mais que aqui a subordinada indique consequência, a principal continua indicando a causa. Então, cuidado para não confundi-las. Então, a oração principal, sentido de causa. A oração subordinada, sentido de consequência. Por isso, a subordinada aqui é classificada como consecutiva, certo? Então, por mais que a subordinada seja uma consecutiva, observe que ali perto da consequência, o normal é que apareça também uma causa. E lá naquela outra que havíamos estudado antes, que a subordinada era uma causal, ali por perto haverá a expressão de uma consequência. Essa relação causa-consequência, o normal é que seja estabelecida sempre aos pares, dentro dos textos e das nossas comunicações. Porém, a subordinada vai ser uma só, a outra será a oração principal. E a principal, nós não discutimos a classificação dela, certo? Então, aqui, que ninguém mais participava do governo é consequência do tanto do poder dos reis, certo? Então, estamos diante de uma adverbial consecutiva. Expressões e palavras que indicam essa consequência, que introduzem subordinadas consecutivas. Tanto que, tal que, tamanho que, tão que. Professor Hugo, Oi, tem como você explicar de novo a consecutiva, por explico. favor? Vamos digitar um outro exemplo aqui? Deixa eu pensar num exemplo diferente desse do livro. Veja aí comigo. Os viajantes demoraram tanto que as crianças foram dormir, certo? Então, olha só. Eu tenho duas orações aqui. Eu vou colocar uma barra de separação entre elas.
Os viajantes demoraram tanto, certo? Que as crianças foram dormir. Primeiro, eu tenho aqui o verbo demorar e depois eu tenho a locução foram dormir. Você aí que pediu para que eu falasse de novo. Você consegue perceber que o fato das crianças irem dormir é resultado da demora dos viajantes? Acho que sim. Então, veja aí, as crianças terem ido dormir é resultado do acontecimento aqui, ó. Os viajantes demoraram muito. Ah, tá, Então, entendi. entendeu? Então, o que está Entendi. acontecendo aqui? Os viajantes demoraram muito, certo? É a minha oração principal. E nesse caso, essa oração principal traz uma ideia de causa, mas a classificação é só oração principal. A minha outra oração, que está do lado de lá, que as crianças foram dormir, é a nossa oração subordinada. E ela indica consequência, certo? Então, o que nós vamos observar aqui? Que essa segunda oração, esta que eu sublinhei de vermelho agora, é uma oração subordinada, adverbial, consecutiva, porque ela indica uma consequência. Ela indica o resultado do que aconteceu na principal. Melhorou desse jeito? Sim, deu para compreender agora. Então tá ótimo. Agora, pessoal, nós vamos combinar assim. O livro de vocês vai discutir a pontuação das orações subordinadas adverbiais. E ele fará essa discussão por meio de exercícios que serão tarefa, certo? A página 79 e a página 80, tá? Mas eu ainda quero conversar um pouquinho com você sobre isso. Eu vou retornar a alguns dos nossos exemplos para vocês entenderem a pontuação dessas orações. Então, já estou passando aí para você. Tarefa de hoje, página 79 e 80. Eu acredito que a nossa próxima aula seja na semana que vem, tá? Vou até anotar aqui. Páginas 79 e 80. Agora eu quero retornar a um exemplo para que vocês entendam. Seguinte, se defendermos a democracia, teremos um futuro melhor. A subordinada adverbial está no início do período. Estão vendo aqui? Está no começo. Esta em negrito. O que acontece? Quando as subordinadas adverbiais estão no começo ou intercaladas no meio do período, elas obrigatoriamente são acompanhadas de vírgula. Estou repetindo para você. Subordinadas adverbiais no começo ou intercaladas no meio do período são obrigatoriamente acompanhadas de vírgula. Então, olhem este exemplo de novo que eu coloquei na tela. Se defendermos a democracia, vírgula, teremos um futuro melhor. Vou digitar com ela intercalada no meio, para que você veja a situação. Teremos, se defendermos a democracia, um futuro melhor. Vejam que neste caso, certo? Agora, a subordinada adverbial ficou no meio. Olhem só, está aqui, entre uma parte e outra da oração principal. Isso pode acontecer. Nós temos uma oração intercalada no meio da outra. E vejam que apareceu antes e depois da subordinada adverbial, a vírgula. Então, quando a subordinada adverbial aparece intercalada no meio, ela também deve ser acompanhada da vírgula. Então, oração subordinada adverbial no início do período ou no meio é acompanhada de vírgula. Feito até aí? E quando ela está lá no final, ela vem por último.
a decisão é sua se você quer colocar a vírgula ou não. Veja este exemplo aqui. Os governantes foram escolhidos conforme votou a população. Neste caso, até para marcar melhor, vou colocar uma seta aqui, apontando para a fronteira entre uma oração e outra. Os governantes foram escolhidos a oração principal, conforme votou a população, a subordinada adverbial. Veja que neste exemplo, a subordinada adverbial está no final do período. Nesse caso, a vírgula é facultativa. Você pode montar o período com ou sem a vírgula. A decisão é sua. Vou lá e vou colocar a mesma sentença agora com a vírgula para que você visualize. Os governantes foram escolhidos, vírgula, conforme votou a população. Então, aqui eu posso ter essa vírgula ou não. A decisão é sua como autor do texto. É importante que vocês observem isso e saibam que as duas estruturas estão adequadas, em especial para os momentos de prova do vestibular, porque às vezes aparecerão as duas estruturas para que você julgue se elas estão adequadas ou não, se estão de acordo com a gramática que temos estudado, certo? Essa questão da vírgula, como eu disse, será trabalhada nas próximas páginas do capítulo, certo? Que propõe alguns exercícios para vocês. São as páginas 79 e 80, que servirão de tarefa, e a 81 que faremos juntos na nossa próxima aula. Então, vamos anotar a tarefa aí juntos? Colocando no chat para vocês. Tarefa, página 79 e página 80. Tranquilo?